Abra comigo a palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Já sou totalmente grato à minha oportunidade, louvo a Deus, mais uma vez, com essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por toda a igreja, louvamos a Deus pelos nossos pastores que aqui se fazem presente, por todos os obreiros, por toda a igreja, para você que está aqui presente, para você que está sintonizado, cultuando ao Senhor. Que Deus ilumine cada vez mais a sua vida, no nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas. Repita comigo: cartas. Para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, em algumas versões vai estar a caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Até aí, amada igreja, já pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluias, glória, glória. Queria mais uma vez agradecer a confiança dos nossos pastores, pastor Gerson, pastora Daniele. Sejam bem-vindos, a casa te ama. Eu vou confessar que eu estava olhando a expressão do pastor Walter no louvor aqui dos visitantes. Ele estava falando: ô pastores, sejam bem-vindos. Estava bem assim, você. Eu ouvi. Aleluia. Os pastores fizeram um videozinho dando uma pegadinha na igreja. É que eles não estavam aqui, né, pastor? Mas já tinha, né, pastor? Já tinha gente ajoelhando, intercedendo. Não vá. Jesus, pastor Walter, né, nenê? Meu Deus do céu. Também louvo a Deus sobre a vida da minha esposa Viviane. Ela não se faz presente, ela está viajando a trabalho, mas tenho certeza absoluta que ela está intercedendo pela minha vida. Meus irmãos, eu sei que é domingo à noite, e você veio para o culto, para cultuar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Já passamos por vários momentos de adoração, e agora é o momento da palavra. Eu preciso que você fique comigo, esqueça a pizza depois do culto, esqueça por um momento a cantina depois do culto, esqueça o teu dia de amanhã, porque eu creio imensamente que hoje Deus marcou um encontro comigo e com você, através da palavra do Senhor, amém? Eu queria compartilhar com a igreja algo que o Senhor colocou no meu coração, que é sinais de um convertido. Que sinais são esses? Como que Deus trabalha para que eu e você entendamos esses sinais em ser convertidos no Senhor? O que é a conversão ao cristianismo? É quando Deus opera uma mudança de direção, uma mudança de crença, uma mudança de fé. Isso é mudança ao cristianismo. Nesse aspecto, Deus opera 3 propósitos na minha vida e na sua vida na hora da conversão. O primeiro é o arrependimento, o segundo é a confissão, e o terceiro é a fé em Cristo Jesus.
Para isso Deus, Ele trabalha, Ele faz de tudo para mostrar para mim e para você duas áreas das nossas vidas. Eu vou falar aqui diante da igreja, eu tenho um entendimento que são duas portas de entradas, e nós temos que cuidar, nós temos que vigiar o máximo possível, para que a gente não deixe qualquer coisa entrar por essas portas. Quais são essas portas, evangelista Pascoal? É a porta da visão e a porta da audição. Tudo depende de como nós estamos vendo e de como nós estamos ouvindo. Se você analisar a situação, se você olhar, começar a alimentar os seus olhos com coisa que não é frutífero, pode ter certeza que o seu corpo vai ser contaminado. Se você começar a dar ouvido a pessoas, a fofoca, a ladainha, a calúnia, a blasfêmia, pode ter certeza que o seu corpo vai ser contaminado. E Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai mostrando para nós que nós temos que vigiar, nós temos que cuidar a todo momento. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, olha Jesus censurando os fariseus: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. No livro de Mateus, capítulo 15, no versículo 18 e 19, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu louvei a Deus no domingo passado, quando o pastor Carlos, ele trouxe a palavra, uma carta do apóstolo Paulo, que fala sobre o livro de Romanos, a carta a Romanos, capítulo 2, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esses três textos, a qual eu já li para vocês aqui agora, é declarado para a minha vida e para a sua vida, meu irmão e minha irmã, que nós temos que cuidar sim, tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós ouvimos, porque é a partir disso que vai ser contaminado o nosso corpo. Aqui o Senhor fala assim, é isso que contamina, que vai direto para o nosso coração, direto para a nossa mente, e com isso a boca fala do que está cheio o coração. O teu tato vai tocar aquilo que não convém, conforme o que está no seu pensamento, aquilo que você está idealizando, seja de forma frutífera ou infrutífera. Se você prestar atenção no livro de Gênesis, capítulo 3, nós temos um exemplo claro. Quem é que não conhece a história da tentação e a queda do homem? Se você for analisar, Eva, ela se afasta de Adão. Eu vou falar que ela se afasta de Adão, não usando um machismo, ou até mesmo usando um autoritarismo, ou até mesmo declarando um certo feminismo. Mas eu quero falar que Eva saiu de perto de Adão por causa que há um diálogo. Diálogo de quem? Aparece no capítulo 3 de Gênesis, um diálogo de Satanás com Eva. Opa, se é diálogo, só tem Satanás e só tem Eva. Adão, onde que está Adão? Onde que está Adão? Tomara, eu quero conversar com esse Adão, como eu tenho certeza que muitas irmãs querem conversar com a Eva, quando chegar lá no céu. Mas será que Adão estava dormindo? Um Adão que gosta de dormir. Estou conjecturando, irmão. Mas por que que muitas vezes a Eva se afasta de Adão? A Eva se afasta de Adão por causa que Adão está preferindo mexer no celular do que ter um diálogo com a esposa. Adão muitas vezes prefere assistir um jogo de futebol do que um diálogo com a esposa. Adão muitas vezes prefere fazer um miojo no domingo do que levar a esposa para almoçar fora. A mulherada deu risada. Oh glória, pastora Marcela. E a mulher? Por que que se afasta de Adão? Por causa que a mulher
A mulher hoje em dia está se achando autodependente. Eu não preciso do homem. Eu não preciso dele para nada. Ah, eu vou dar uma voltinha no shopping, por que eu preciso dele para ir no shopping comigo? Ah, eu vou bater um papo com as minhas amigas, por causa que eu prefiro conversar com as minhas... Eita, olha. Eita Deus, e agora, Pai? Continuo falando, Senhor. Eu continuo falando, meu Deus. Ô, papai, o chicote vai estralar, Senhor. Ô, mulher, por que você está querendo se afastar de Adão? Por que você está dando ouvidos a quem você não tem que ouvir? Por que você está ouvindo conversinhas de quem não é para você conversar? A palavra fala que Satanás, ele chega, ele é astuto e fala assim: ei, Eva, é verdade que vocês não vão poder comer nenhum dos frutos que há no jardim? E Eva, ela fala assim: não é verdade isso não, dos frutos a gente pode comer, o que a gente não pode comer é do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Satanás, ele fala assim: não, certamente vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus, e vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Ali Satanás armou uma cilada para Eva e fez com que a Eva fez o quê? Olhasse para o fruto. Primeiro Eva deu ouvido, depois Eva olhou, no que olhou, desejou, falou assim: opa, esse fruto realmente parece que é muito bom para se comer, então eu vou lá só dar uma beliscada, só que tocou, chegou perto do fruto proibido, tocou, comeu, e levou para Adão. Ah, Evinha, não é só as mulheres que querem conversar com você não, é os homens também, mas não vamos assumir nossa responsabilidade, né, homens? Porque hoje em dia é muito fácil você falar assim: a culpa é da mulher que tu me destes, a culpa não é minha. Ah, mas por que você não lê a palavra? É por causa que a mulher que você me deu é muito preguiçosa. Por que você não vai para oração? Ah, é porque a mulher não quer acordar às 5 da manhã. Vamos assumir a nossa responsabilidade, homens da casa do Senhor. Amém? Está difícil dar glória a Deus aí ou não? Vai dando glória, varão. Vai dando glória, varô. Tem mais. Mas eu tenho para mim que Deus, ele começa a operar nesses sentidos na vida do Saulo até então. Porque apóstolo Paulo, ele foi depois do capítulo 13, que foi mudado o nome dele. Até então era Saulo de Tarso da Cilícia, cidadania italiana. Não posso nem falar isso aí porque tem irmão que chora já de novo. Mas o que aconteceu? Quem que é Saulo? Deus começa a operar sobre a vida de Saulo nesses sentidos. Começa a operar na visão de Saulo, começa a operar na audição de Saulo. Mas quem que é Saulo? Saulo no presente momento ele era o perseguidor. Saulo, fariseu, doutor da lei, ele era um dos que fazia parte da corte do Sinédrio. Conforme a tradição judaica, 72 cadeiras que podiam fazer parte dessa corte, distribuída entre os fariseus, saduceus e os escribas. Eles eram responsáveis, convocados para julgar as causas do povo. Mas eu tenho para mim que existem dois textos, que Deus ele começa a mostrar algo para a vida de Saulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, já tinha a descida do Espírito Santo no capítulo 2, no capítulo 3, 4 e 5, você vai ver uma crescente da igreja primitiva, como líder, se levantando como líder daquela igreja, você vai ver o apóstolo Pedro, mas você vê uma crescente, a palavra fala que há uma multiplicação de conversões, existem curas, existem milagres acontecendo, você vai ver no texto bíblico, no contexto, que o povo falava: vamos colocar os moribundos, vamos colocar os doentes no meio do caminho, porque se os apóstolos passarem aqui, a sombra deles vai curar. Que fé é essa? E havia uma crescente tremenda da igreja, e isso daí era notório em toda Jerusalém, não tinha como Saulo não saber ou não ouvir.
Saulo também, quem que era Saulo? Saulo ele teve na época um dos melhores professores, professor de faculdade, nível federal, um homem doutor da lei, Gamaliel. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. A palavra fala que existe um momento que os fariseus ficaram irritados, ficaram cheios de ódio, ficaram cheios de raiva, e mandou prender os apóstolos na prisão. Só que de noite, o anjo do Senhor liberta os apóstolos das prisões, e fala assim: agora vá até o templo e ensine as palavras que lhe foram anunciadas. Aleluias. Qual é a prisão que você se encontra? O que está acontecendo na sua casa? Você parou para pensar que a qualquer momento o anjo do Senhor pode chegar lá nessa tua prisão e te libertar e falar assim: agora vai e anuncia aquilo que eu estou te fazendo? De uma forma milagrosa. Por que milagrosa? Porque logo de manhã o sumo sacerdote faz a reunião do sinédrio e pede para os servidores chegar e fala assim: vá lá e busca aqueles homens, porque nós queremos conversar com eles. Os servidores foram até lá, mas já voltaram. Olha a situação seguinte: nós vimos os guardas, nós vimos as prisões fechadas, mas aqueles a qual vocês encarceraram nós não vimos. Aleluias, aleluias. Como isso? Não, mas tem mais. Eles ainda estão lá no templo ensinando. Chama eles, eu quero eles aqui. Chegando na presença do sumo sacerdote, o sumo sacerdote fala lá em Atos capítulo 5: ei, nós não admoestamos vocês para que vocês não preguem, não ensinem nesse caminho, ainda lança o sangue deste homem sobre as nossas vidas. Deu o apóstolo Pedro e os discípulos se levantam e disseram: mais basta obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aleluias, aleluias. Cadê os obedientes do Senhor? Faz um sinalzinho com a mão. Você pode hoje declarar: eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aleluias. E tem mais: o nosso Deus, com seu total poder, ressuscitou Jesus, a qual vocês penduraram no madeiro. Primeiramente os fariseus falaram assim: ainda vocês querem colocar sobre nós o sangue deste homem? E o apóstolo, cheio do Espírito Santo, fala assim: tem mais, foi vocês sim, o Senhor ressuscitou, o Senhor no poder dele levou ele às alturas, aonde que ele é conhecido como príncipe salvador e remidor de todos os nossos pecados, e foi vocês sim que penduraram ele no madeiro. Por que eu falo isso daí? Tem muita gente que vai chegar para você, vai fazer mal para você, vai falar mal de você, vai tacar pedra em você, e ainda vai falar assim: não sou eu que falei isso, não sou eu que fez isso. Só você e Deus sabe o quanto que você se machucou. Só que daí fala que aqueles homens, os fariseus, ficaram cheios de raiva e começaram já a procurar atentar contra a vida dos apóstolos, até que se levanta um fariseu. Quem que é o fariseu? Gamaliel, o professor de Saulo. Fala assim: varões, não ataque as vossas mãos sobre estes homens. Vós não tendes vistos, há pouco tempo apareceu um tal de Teudas, com mais 400 homens, dizendo ser alguma coisa. Teudas morreu, e os 400 se dispersaram. Mais um pouquinho ainda, existe um tal de Judas, no dia dos alistamentos, também aglomerou uma grande multidão com ele, mas este pereceu.
e todos se dispersaram. Agora eu vos digo: se estes homens, se esta obra for de homem, vai se desfazer, porém, se for de Deus, se for de Deus, não tem nada que vocês vão fazer que vai impedir essa crescente. E tem mais, vocês vão ser achados como aqueles que lutam contra Deus. Ai, meu Deus. Para quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Não queira ser amigo do homem. Não queira ficar se justificando para o homem. Não queira ficar querendo provar para o homem. Deus sabe de todas as coisas. E Deus começa a operar na cosmovisão de então Saulo. Daí você vai falar assim: meu Deus, o irmão já está querendo falar de cosmo, está querendo falar de astro, está querendo falar. Não, irmão, eu quero abrir um parênteses aqui, até mesmo para explicar tudo aquilo que um pregador trazia aqui, tudo aquilo que um ministro da palavra, ou alguém te falar, procura, pesquisa, não fala sem conhecimento, não fala. Cosmos vem do grego. O significado de cosmos é o universo de forma organizada, de forma alinhada. Cosmosvisão é como você vê o mundo. A primeira vez que foi usado esse termo foi por filósofos alemães, lá no século XVI. Primeiro filósofo a qual tem registro, o nome dele é Immanuel Kant. Olha o nome, Immanuel, quase que é Emanuel, Deus conosco, mas eu coloco um E no nome dele, é Emanuel, Deus conosco. E você vai falar assim, os críticos, para você que está sintonizado, para você que gosta de pegar cortezinho de ministração, cortezinho de pregação, cortezinho de fala, para fazer crítica, cuidado, não fala o que você não sabe, não fala o que você não sabe, porque você pode, esses que fazem cortezinho, pronto, agora está invadindo a filosofia no altar, agora está invadindo as terapias no altar, agora está invadindo, eu tenho que falar por causa que Deus colocou no meu coração, e aquilo que Deus está ministrando no meu coração, eu tenho que falar. Eu não posso sair daqui, eu quero ser objetivo, mas eu não posso sair daqui sem que Deus cumpra o propósito. Pega a cortezinha e fala assim, invadindo, mas peraí, quando você fala de invasão, a gente se remete na palavra, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas o ladrão só invade a casa, que a casa está vazia, concorda comigo? Mas aqui no altar não existe vazio, aqui no altar existe homens de oração, aqui no altar existe consagração, aqui no altar existe palavra do Senhor. Daí você fala assim, meu Deus, quando eu olho para o universo, quem que é o Deus do universo? Quem que é o dono de todas as coisas? Quer entender sobre cosmovisão? Vai lá em Gênesis capítulo 1, quando tudo era um caos, mas pelo poder da palavra tudo se fez. Aleluias. Mas presta atenção como é que você está vendo as coisas, como é que você está analisando as coisas. Mas quem que é o dono da sabedoria? Quem é que é o dono da sabedoria? Quem é que dá sabedoria para o médico? Quem é que dá sabedoria para o psicólogo? Quem é que dá sabedoria para o terapeuta, para o psicanalista, para o advogado, para o policial? Quem é que dá sabedoria? Quem que é o dono da sabedoria? Filosofia vem de filos, amor. Sofia, amor a sabedoria, busca a sabedoria. Nós amamos aquele que é o dono de toda a sabedoria, amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, eu falo isso daí, irmãos, por causa que eu me deparei um dia
numa ministração minha, aonde que eu conjecturei também uma palavra, eu usei a palavra porrada, mas para conjecturar, uma pancada forte, e é isso que está escrito no dicionário, colisão forte, e eu usei essa palavra, eu não estou querendo fazer defesa da minha pregação, a defesa que eu faço é a defesa do Evangelho, e você buscar o que é certo, e para que você tenha discernimento, é um conselho para a sua vida, para você que está aqui, e para você que está sintonizado, não sai falando o que você não sabe. Daí veio uma mulher, uma irmã, falou assim: meu Deus, fiquei horrorizada com o pastor, por causa que ele falou a palavra porrada, e aqui no Rio de Janeiro, a palavra porrada é palavrão. Eu conversei com 3 cariocas, sendo 2 cristãos e um ateu, e os 3 foram de igualzinho comigo, aquilo que a palavra define, que significa uma pancada forte, uma pancada entre 2 carros. Eu falo isso daí, meu irmão, minha irmã, hoje em dia está muito fácil alguém falar alguma coisa e você acreditar em qualquer vento de doutrina. Hoje está muito fácil alguém falar assim: isso daí não é verdade, o que eles vivem não é verdade. Ah, meu irmão, faz 18 anos que eu me converti e aceitei o Senhor Jesus Cristo. De uma coisa eu aprendi na minha vida: não fala de altar de ninguém, porque se for altar de homem vai se desfazer. Agora, se for altar de Deus, se for altar de Deus, você vai ver o crescimento, você vai ver a multiplicação, você vai ver os frutos. Não se levanta de contra altar de ninguém, não fala. Meu irmão, faz 18 anos, você acha que eu nunca errei? Você acha que eu nunca falhei? Mas você acha que eu nunca cheguei aos pés do Senhor chorando e falei assim: Pai, perdoa porque eu errei? Se você me ama verdadeiramente, ou se você ama o teu irmão, ama o teu próximo, se você vê o teu irmão falhando, ou teu irmão falhando, o mínimo que você tem que fazer: vem cá, eu preciso conversar contigo, eu preciso falar com você, eu acho que você está errando, eu acho que você está falhando. Agora, se você faz isso daí, o inverso, se você de vez procurar, você vira as costas e ainda começa a atacar pedra, com o conhecimento que eu tenho, isso daí não é amor de Deus. Com o conhecimento que nós temos, isso não é amor de Deus, porque nós mesmos merecíamos a separação, nós mesmos merecíamos a morte, mas Jesus Cristo, Ele se fez maldito, por mim e por você. Nós somos remidos por causa do sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que não se fez por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo, Ele se esvaziou, e se fez figura humana. Cuidado com as críticas, cuidado com o que você fala, porque o que você fala é o que nós lemos, é o que está cheio o teu coração. O que você fala é influência daquilo que você aprendeu lá no passado, de uma tradição, ou de uma crença limitante, de algo que te trava. A forma que você aprendeu, a forma que você escutou, pode influenciar, ter grande impacto sobre a tua vida. Se alguém falar para você que você não é capaz, e você continuar alimentando isso, você vai se tornar um incapaz. Se alguém falar que você é um fraco, você vai alimentando isso, e você vai: eu sou um fraco. Se alguém falar para você, você não vai conseguir, se você alimentar isso, você não vai conseguir. Mas eu quero te falar algo que Deus viu em mim e em você. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aleluia.
Ele está olhando para você hoje, está falando o pessoal está falando que você não consegue, você consegue sim. Estão falando que você é um perdedor, você é um vitorioso. Estão falando que você é fraco, você é forte. Tudo aquilo que falam contra, tudo aquilo que traz tristeza para o teu coração, tudo aquilo que traz angústia, ansiedade para a sua alma, tudo aquilo que você ouviu e tirou sua paz, hoje o Senhor manda eu te falar, Ele é na sua vida, e importa o que Ele pensa de você, e não o que o mundo pensa. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? No capítulo 6, o que me chama a atenção é por causa que quando Gamaliel se levanta, eu tenho para mim, irmãos, que Saulo olhando Gamaliel falando assim, como é que é, professor? Eu estou vendo direito, o senhor está sendo em defesa dessa seita, porque o cristianismo naquela época era seita para os fariseus. Você está indo em favor desse grupinho, pastor Carlos? Eu fico imaginando Saulo se questionando, e ele com aquele questionamento, logo vem o capítulo 6, o capítulo 7, que fala do primeiro mártir, que fala da primeira morte, a morte do diácono Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Ali o Senhor gerou mais uma dúvida, porque hoje nós cremos que os primeiros sinais que vai acontecendo para um convertido, até mesmo para que possamos ter um encontro com Deus, Ele vai dando pequenos toques. Hoje nós sabemos que é o Espírito Santo que trabalhou nas nossas vidas, amém? Você fala assim, muitas vezes você não entendia, eu falo assim, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Hein? Que loucura, que doido isso. Daí você pega Saulo, vendo a primeira morte, aonde que Estevão, ele faz a defesa do Evangelho, ele vai lá em Arã, fala de Abraão, chegando até Jesus, da morte, do sacrifício, e aqueles homens ficaram cheios de inveja, ficaram cheios de raiva, cheios, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluias. Imagine agora Saulo olhando essa cena, que homem doido, dá para ver que é doidão mesmo, bateu a cabeça, e não foi tacado nenhuma pedra ainda, alguma coisa aconteceu, mas o Espírito Santo, ele vai tocando, e fala assim, mas peraí, primeiro sinal que acontece de um novo convertido, que o Espírito Santo vai fazendo você se questionar, será que é verdade aquilo que eu sempre vivi? Será que o que está acontecendo comigo não é a mão de Deus? O que é isso que está acontecendo? Imagine a cena, aquele homem pronto no corredor da morte, e ainda Saulo ouvindo aquele homem cheio do Espírito Santo. Uma coisa é falar sem estar na presença do Espírito Santo, agora uma pessoa que é cheia do Espírito Santo impacta toda a região onde ele se encontra. Cadê os cheios do Espírito Santo? Esse irmão que está do teu lado está sendo impactado com a tua presença? Eu quero ver, está cheio sim, ora, fala, ora para esse irmão, você seja cheio do Espírito Santo, seja canal de bênção, meu irmão, porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa que está do teu lado não sente sono, a pessoa que está do teu lado não fica pensando na pizza, não fica pensando na cantina, não está pensando no que vai comer, no que vai ser no trabalho.
A pessoa que está do seu lado, se você é cheio do Espírito Santo, fica pensando na palavra, fica ruminando, fica pensando, meu Deus, o que esse evangelista está falando, meu Deus, eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que caia por terra todas essas dúvidas, esses questionamentos que estão acontecendo na minha vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode tirar isso que está trazendo mágoa, isso que está tirando a paz, tirando a noite de sono. Aleluias, aleluias. De logo em seguida, Saulo, ele se apresenta como corajoso, homem corajoso, o homem aí para comprovar que ele tinha autoridade. Ele se apresenta ao sumo sacerdote e fala assim: sumo sacerdote, eis aqui o seu general, por favor dai-me cartas, eu quero cartas porque eu estou ouvindo que as igrejas lá em Damasco estão crescendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pegar eles, para que possa servir de exemplo para esses que estão aqui em Jerusalém. Vamos trazer arrastando, vamos trazer castigando, vamos matar se for possível, mas não vamos deixar crescer isso daí, não vamos deixar crescer. Me dá as cartas, cartas que significa cartas de morte, cartas de prisões. E o sumo sacerdote dá as cartas conforme o pedido do Saulo, o perseguidor. Só que ele indo a caminho, a palavra fala que veio subitamente uma luz. Aleluias. Não é quando você quer. Deus, ele faz de tudo para atrair a sua atenção. Deus é quem marca o encontro. Tem o culto das 19 horas, como que está o seu coração? Você veio preparado para se encontrar com Ele? Você veio preparado para ter um encontro verdadeiro com Ele? Como é que você veio cultuar o Senhor? Porque hoje em dia pessoas pensam que é de qualquer jeito. Tem pessoas que pensam que é simplesmente vir para o culto, e não é bem assim. Não é bem assim. Você já tem que colocar no teu coração que você quer ter um encontro com o Rei. Você já tem que estar alimentando a sua fé, falar assim: eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Eu gostei muito do termo que o pastor Carlos usou domingo passado, porque existem muitos evangélicos não praticantes, né, pastor? Como é que você se encontra com Jesus lá na sua casa? Ou você só entra e lê a Bíblia quando eu falo para você, ou quando o ministro vinha aqui e fala assim: abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Deus, ele está louco para ter um encontro contigo. Uma luz. Saulo cai. Todos aqueles que sentem a glória de Deus, todos aqueles que sentem a presença de Deus, não tem como ficar em pé. Ele é especialista em quebrar soberba. Ele é especialista em quebrar olhos altivos. Mas ele não resiste um coração quebrantado. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você derramou o seu coração? Qual foi a última lágrima que caiu dos seus olhos diante da presença do Rei? Vai receber a presença do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.
Aleluias. E ouve-se uma voz: Saulo, Saulo, por que que tu me persegues? Saulo fala: Senhor, mas quem é o Senhor? Tem muita gente que ouve a voz, mas não conhece Jesus Cristo. Tem muita gente que ouve a palavra, mas não conhece. Tem muita gente que vem para as igrejas, mas não conhece Jesus Cristo. Muita gente ouviu falar do Senhor Jesus, mas não conhece. Ali Jesus, ele se apresenta, que é um dos sinais. Jesus se apresenta para o novo convertido: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não dificulta, não insista. Derrama o teu coração. Chega de ódio, chega de vingança, Saulo. Chega de perseguição. Chega de respirar ameaça contra os meus. Porque toda vez que você se levanta de contra a minha igreja, você está se levantando contra mim. Toda vez quando alguém se levantar de contra a sua vida, meu irmão e minha irmã, está se levantando de contra aquele que morreu no madeiro por mim e por você. Todo aquele que se levantar de contra a sua vida, está se levantando de contra aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E os servidores, aqueles homens que estavam com Saulo, eu tenho que ir para concluir logo. Aqueles homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Para a palavra trazer esse versículo, trazer isso para mim e para você, falando que aqueles homens não viram. Opa, então peraí, então tem algo a mais. Jesus, ele não quer simplesmente falar contigo, ele quer que você veja ele em todas as situações. Jesus, ele não quer simplesmente falar num culto à noite, ele quer falar na segunda. Ele quer se fazer presente na tua vida na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, nas tuas finanças, em tudo que você faz. Ele quer que você olhe e veja, que falando e você ouvindo, ele fala: eu sou contigo, não temas. Aleluias. O que eu tenho que fazer? Outro sinal de um novo convertido: começa a querer obedecer, começa a querer ser obediente. Levanta, entra na cidade, e ali eu vou te mostrar o que vai ter que ser feito. Só que ele está cego. Muitas vezes a luz do Senhor vem para as nossas vidas para nos causar cegueira. Não, mas não pode, porque ele ficou jejuando e orando durante 3 dias, porque muitas vezes o Senhor faz com que a gente possa ficar cego, para que a gente possa olhar para dentro de nós, para que a gente possa refletir, para que a gente possa ver, e falar assim: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu estava errado, o Senhor estava certo. Agora sim eu conheço o caminho, a verdade e a vida. Ele faz com que você fique cego para as coisas mundanas, para as coisas que o mundo tem a oferecer. Então é necessário você ficar cego diante da presença do Senhor, porque vai chegar um momento que ele vai falar assim: agora você vai ver da forma que eu vejo. Só que ainda o que me chama a atenção, que aqueles homens ajudaram a Saulo a entrar. Depois você não vai ver mais notícia desses homens que ajudaram a Saulo chegar na casa.
Mais um sinal do novo convertido. Cadê aqueles homens que pegavam na sua mão quando você estava cego no mundo? Cadê aquelas pessoas que se diziam amigas? Cadê aquelas pessoas que se diziam irmãos? Cadê aquelas pessoas que falaram para você um dia: não vou te abandonar? Cadê aquelas pessoas que se levantaram e falaram assim: não, deixa eu pegar na tua mão, estou junto. Mas a primeira oportunidade que acontece e vê que você não tem nada a oferecer, elas some. Esse é o sinal do novo convertido. Ele começa a tirar as más amizades, ele começa a tirar as más influências. Aleluias. Ele tira. Só que tem gente que não quer largar da mão, pastora Marcela. Sabia, pastor Américo? Tem pessoas que sabem que essa pessoa não convém e não larga da mão. Deixa aí, viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. E quando ele vê o seu testemunho, é ele que vai vir, pode ter certeza disso. Não é você que tem que ir, é ele que tem que vir para a presença do Senhor. Não se confunda, não pensa que você é forte, que você tem a força. Não pensa disso. Daí o que acontece? Saulo está lá, orando e jejuando. Outro sinal, a pessoa começa a se consagrar ao Senhor. A pessoa, ela sente prazer em querer matar a carne. Ela sente prazer em querer buscar a Deus em primeiro lugar. Ela começa a crer cada vez mais no agir, no mover do Espírito Santo. É necessário consagração através de oração e através do jejum, para que você consiga matar o teu velho homem. Sinais de um convertido. Daí Deus chega para o pastor da sinagoga, o profeta da região, Ananias. Fala: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vá à rua chamada direita, entra na casa de um tal de Judas. Lá vai estar Saulo de Tarso. Ore por ele. Sim, Senhor. Peraí, Senhor. Esse Saulo, Senhor, não que eu quero, mas esse Saulo, ele está matando. Esse Saulo é o que está perseguindo a tua igreja. Eu tenho para mim que Ananias falou assim: o Senhor está me levando para a morte. O Senhor está me levando para a morte. Até que Deus falou assim: Ananias, só vai e faz o que eu estou pedindo, porque para mim este homem é um escolhido. E eu vou mostrar o quanto que ele deve padecer em meu nome. Chegando a Ananias na casa, fala assim: irmão Saulo, olha que tremendo, Deus me mandou aqui, o Senhor que te apareceu no caminho, pediu que eu viesse aqui e orasse, para que você voltasse a ver, e fosse cheio, e seja cheio do Espírito Santo. Ananias ora. Aquilo que estava trazendo cegueira para a vida de Saulo começou a cair como se fosse escamas, camadas. Escama é como se fosse camadas, uma em cima da outra. Começou a cair como se fosse escamas. Deus, ele vai tirando isso que está te trazendo cegueira em camadas. Isso que está difícil para você, não se preocupe, vai cair uma a uma. Isso que está impedindo a sua visão vai cair uma a uma. E o que me impacta, a primeira pessoa que Saulo vê, Ananias. Outro sinal de um convertido:
Deus muda a visão. Primeira visão que ele vê é Ananias, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi enviado por Deus. A visão que ele tinha de homem de Deus era o sumo sacerdote, com todo o seu glamour, com as suas vestes sacerdotais, a aparência, olha, é um homem de Deus pela aparência, mas ali Deus tinha que mostrar: Saulo, Saulo, eu não olho para as aparências, Saulo, eu olho para o coração, eu olho para dentro do seu coração, assim diz o Senhor. Não fique preocupado com as aparências. Muitas vezes fica assim: meu Deus, aquele ali deve ser um grande homem de Deus. Não é assim que o Senhor vê. Deus olha, Deus contempla o que está no seu coração. Estamos indo para fechar, para concluir. Se coloque de pé. Já chamar o pessoal do louvor. Deus teve que operar na vida de Saulo. Assim como todos os dias Ele quer operar na minha vida e na sua vida. Não é só um dia, não é só um culto, é uma vida. É uma vida. É uma vida que Ele quer operar. Não é simplesmente um mês, não é simplesmente um dia de alegria na presença, é todos os dias. Por isso que Davi fala assim: eu só te peço uma coisa, Senhor, não retires de mim a tua presença e a alegria da salvação. Aleluias. Deus, Ele marcou um encontro comigo e com você nessa noite. Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele teve que mudar a visão de Saulo. Ele teve que fazer Saulo ouvir de forma diferente. Ele teve que fazer uma limpeza na vida de Saulo. Deus quer purificar a sua boca. Deus quer limpar, purificar a sua boca e a sua audição. Para quem que você emprestou a sua boca? Para levantar calúnia ou falar mal ou adorar? Para quem que você emprestou a sua audição? Como é que está cheio o seu coração? Deus quer que nós andemos na presença dEle. E se lembra que eu falei para vocês repetirem comigo cartas? Saulo, ele pediu para o sumo sacerdote cartas. Essas cartas, o conteúdo dessas cartas era autorização para matar, para castigar, para oprimir, para prender, para fazer várias situações, trazendo um castigo para a igreja atual. Porém, como Deus muda a história, eu tenho certeza que quando Saulo estava nas orações em jejum, ele falou assim: Senhor, mas eu estava perseguindo, eu tinha cartas de ódio, cartas de morte na minha mão, cartas de raiva. O que aconteceu com aquelas cartas? E Deus, tremendamente, Deus, para mim, sabe o que aconteceu? Deus rasgou e queimou todas as cartas que estavam sobre a mão de Saulo, e ainda falou: Saulo, Saulo, você tinha cartas de morte, agora eu coloco sobre a sua vida cartas que traz vida. Para provar isso, quem que é o maior escritor do Novo Testamento? Com 13 cartas, trazendo ensinamento, trazendo adoração, trazendo amor.
e mostrando a salvação. Deus mudou a história de Saulo, pastor Carlos, pastora Daniele. Aquilo que era carta de morte começou a ser carta de vida, diácono Lucas. A carta que está sobre a sua mão, que está dizendo que é morte, que está dizendo que é falência, que está dizendo que é raiva, que está dizendo que é ódio, que está dizendo que é vingança, falta de perdão. Hoje Deus está colocando uma carta na sua mão e falando: é vida, e vida com abundância. Hoje eu estou fechando portas. Hoje estou fechando essa brecha que você abriu. Hoje estou fechando, estou quebrando laço. Hoje estou abrindo cadeias. Hoje estou quebrando correntes. Isso que estava trazendo maldição sobre a sua vida, hoje eu estou trazendo bênção para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluias. Quem está comigo, aplauda o Senhor. Quem está comigo? Aleluia. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você que quer ter um encontro com Deus. Você sabe que você precisa. Você sabe que Ele mude a sua história, a tua forma de ver as coisas, a tua forma de falar, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Você sabe que você precisa deste encontro. Eu quero que você venha aqui à frente, que nós precisamos orar pela sua vida. Se você se deparar com uma luz, se você se deparar com um arrepio, se você se deparar com choro, sem conseguir segurar, não se preocupe, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Porque quando Ananias orou para Saulo, falou assim: Saulo, seja restituída a sua vista, e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Mas você quer ser cheio, você tem que mudar a sua visão. Você tem que derramar o seu coração diante do altar de Deus. E ali eles conversaram, e Saulo cumpriu a outra ordenança que nós cremos imensamente: foi se batizar nas águas. Quando você se batiza nas águas, você está dizendo para o mundo que a minha vida é de Cristo. Eu sou nova criatura. O velho homem já não existe mais, ficou lá atrás, e eu sigo para o alvo. Quem é o primeiro que eu quero orar? Quem é o primeiro que precisa de uma oração? Ah, mas você está querendo me converter? Não, não é eu que te converto, é o Espírito Santo de Deus. Certa vez eu evangelizando um jovem na empresa que eu trabalhava. O jovem, ele cheirava iniquidade. O jovem, ele cheirava promiscuidade. O jovem era uma vida totalmente bagunçada, carrão. E hoje eu louvo a Deus. Olha, um corajoso, meu irmão. Certa vez aquele jovem, nós começamos a ministrar, e eu comecei a orar pela vida dele, e ele chorando, angustiado. E eu fiquei sabendo que na igreja ia ter o teatro dos jovens. Eu falei: sabe uma coisa, eu vou pegar esse rapaz e vou levar lá no teatro. Levei lá no teatro dos jovens. Não, mas antes eu passei na casa dele. De repente veio a mãe dele e falou assim: eu só posso te pedir uma coisa. Eu falo: minha senhora, não tira ele da minha religião. Eu falei: minha senhora,
eu vou falar uma coisa que a senhora não sabe, ou a senhora faz de conta que não sabe. Ele não está na sua religião, e não sou eu. Se tiver alguém que vai tirar, vai ser o Espírito Santo de Deus. Para a honra e a glória do Senhor, esse jovem se converteu aos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus por causa que aqui na igreja tem pessoas que me conheceram no mundão. Tem pessoas que viram o início da minha conversão, quando eu cuidava do estacionamento de carro. Acompanharam meus primeiros passos. Pastor Márcio, seja bem-vindo, você e sua esposa, meu amigo Emos. Pessoas que conhecem da minha história. Irmão da Batista, que viu meus primeiros passos. Existe um processo, e o processo é arrependimento, confissão e declarar que a tua fé é em Cristo Jesus. Não vou ficar clamando muito, não vou pedir muito, mas eu sei que tem uns pastores que quer orar pela sua vida, quer olhar para você e falar assim: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cadê você que precisa de uma oração? Cadê você que precisa de algo para que Deus toque no teu coração, para que Deus mude o seu jeito de falar? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem mais ninguém? É só esse corajoso aqui? Eu vou orar, irmãos. Não é leilão, né, pastor? Jesus Cristo a gente não fica leiloando, o Espírito Santo a gente não fica, vem, não é por força, não é por violência. Seja tocado, seja cheio do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu bom Deus, Pai, no nome de Jesus. Papai querido, a sua palavra foi ministrada, que diminua eu para que o Senhor cresça. Eu sei, meu Deus, que sem o Senhor nada eu posso fazer. Senhor, meu bom Deus, que o Senhor venha operar sobre a tua igreja. Perdoa o pecado da fala, perdoa o pecado da audição, do tato. Oh Senhor, meu Deus, do olfato, perdoa, papai querido. Vai limpando, Pai, tudo aquilo que está contaminado, vai tirando essa impureza, vai operando, papai querido, na vida desses seus escolhidos, porque eu tenho certeza que o Senhor tem cartas e cartas de vida, não é cartas de morte. Hoje o Senhor está marcando, o Senhor marcou um encontro conosco hoje para dizer que o Senhor tem cartas de vida. Vai operando sobre este jovem, meu Deus, que veio aqui à frente. Mostra a sua luz para ele, mostra a tua palavra, e que seja tudo para a honra e a glória do teu santo nome. Aqui está a tua igreja, Pai. Hoje nós declaramos que nenhum mal, praga alguma vai chegar na casa da tua igreja. O Senhor vai tirar, vai afastar o homem sanguinário, o homem maldoso, o homem da blasfêmia, o homem da calúnia. E o Senhor vai trazer pessoas do Senhor, pessoas cheias do Espírito Santo, que vai orar, e a glória do Senhor vai ser manifesta na casa dessa pessoa, para a honra e a glória do teu santo nome. No nome de Jesus, praga alguma, nada vai chegar na sua casa, meu irmão e minha irmã. Aquilo que tinha decreto de morte, hoje o Senhor está decretando vida, no nome de Jesus, no nome